Olá pessoal, eu sou Cláudio Nascimento, o Claudinho do Som, e esse é o Santa Cruz Pod, o seu podcast regional. Na união, nós vamos encontrar a nossa verdadeira força. Eu tenho aqui o privilégio de ter aqui presente no nosso estúdio Edith Moraes, moradora da Vala do Sangue, santa cruzense. Ela é mãe, é esposa, é professora e historiadora. Graduada em História e Filosofia, ela é idealizadora e fundadora do IMASC, que é o Instituto de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Material e Imaterial do Matadouro Público de Santa Cruz. Especialista em Santa Cruz e a Fazenda Santa Cruz, e a Fazenda de Santa Cruz. Tem mestrado e doutorado sobre o Matadouro Público de Santa Cruz. Então, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que eu vou aprender muita coisa aqui hoje, eu e você que está assistindo esse vídeo. Edith, tudo bem com você? Tudo bem, Claudinho. Muito bom estar aqui com você, muito satisfatório. Fiquei encantada com a sua sala, muito linda. Muito obrigado. Parabéns por essa iniciativa e vamos lá. Isso aí. Você vai começar falando sobre quem é Edith Moraes, né? Você é nascida aqui no Rio, você veio de outro estado como eu vim. Como é que começou a sua história aqui? Como é que você conheceu Santa Cruz? Como que eu conheci Santa Cruz, né? A minha história, ela vem dos meus bisavós. Uhum. O meu bisavô materno, ele se transfere para Santa Cruz por causa do matadouro público. Ele, no final do século XIX, ele já estava morando aqui em Santa Cruz. Em 1901, ele funda, junto com outros operários do matadouro, a Caixa de Socorro Familiar, ali na Avenida Isabel, que era um auxílio de saúde funeral para os operários do matadouro. Uhum. E por parte paterna, de portugueses, que vieram para o Brasil para serem comerciantes de carne, porque já faziam esse trabalho lá em Portugal, e se estabeleceram aqui por causa do matadouro. Meu bisavô, ele tinha a primeira fábrica, né, a primeira indústria de embutidos de Santa Cruz. E com isso, eu sou nascida e criada em Santa Cruz. Eu nasci, inclusive, na Casa de Saúde Croácia, República da Croácia, Sim. em Sepetiba. Uhum. E crescida, né, e ainda moro na Vala do Sangue, que foi a vala aberta, né, a vala que seria a Vala Formosa, mas que na realidade a população, né, consagrou como Vala do Sangue. Mas por que Vala do Sangue, esse nome Vala do Sangue? Porque foi a vala aberta para escoar os detritos do matadouro. Então, sim, todos os dias, no horário de matança, escorria sangue pela vala, que foi aberta até o canal do Itá, que deságua na Baía de Sepetiba. Sim, sim. E muita gente tinha medo, né? Muita gente tem, inclusive, vergonha de falar o nome Vala do Sangue. Sei. E eu tenho muito orgulho da história do meu bairro, da minha localidade, né? Do meu território, que está ligada à história do matadouro público. O primeiro matadouro do Brasil a reunir todas as etapas de aproveitamento da res bovina, né? E reuniu técnicas, tecnologias e ciência dentro de um complexo em Santa Cruz. Você é professora, né, de filosofia E de história. Da rede estadual e da rede municipal de Itaguaí. Você ainda atua? Sim. E qual é o colégio que você dá aula? Em Santa Cruz, eu dou aula no Colégio Estadual Carlos Arnoldo Abruzini da Fonseca, ali em Nova Sepetiba. E em Itaguaí, eu trabalho no CIEP 300, municipalizado, Prefeito Vicente Sicarino, bem na entrada de Itaguaí. Então, eu estou vendo aí a sua camisa, o que está escrito aí? Santa Cruz... conhecer, amar, pertencer, preservar, desenvolver. Você estava falando aqui em off sobre por que você colocou porque tem esses dizeres na sua camisa. Explica pra gente aí. Eu até comecei a te falar sobre Santo Agostinho. Sim, foi. Onde ele afirmou lá na Idade Média que o homem só ama aquilo que conhece. Uhum.
Então, quando eu coloco Santa Cruz conhecer, a população que ocupa esse território, ela precisa conhecer a história de Santa Cruz. Todo o seu processo socioeconômico e político, né, que chega até os dias atuais. Então, Santa Cruz não surgiu do nada. Ela tem uma origem, né? Ela tem uma constituição e a história do Brasil perpassa por Santa Cruz. Então, se você vai ensinar a história do Brasil, se você não falar de Santa Cruz, que ela tem participação ativa, principalmente na questão política e econômica da história do Brasil. Então, a partir do momento que você conhece, você passa a amar. Porque se você não amar o seu território, você não se sente pertencer a ele, né? Então, se você não pertence, você não quer preservar aquilo que já existe e não vai querer desenvolver para que o território fique melhor. E para ter esse pertencimento, para que as pessoas possam realmente amar Santa Cruz, qual é a metodologia de estímulo para a gente estimular esse povo a querer conhecer a história, né, da Santa Cruz, né, bairro Imperial, né? E como é que a gente podia, assim, qual a sua opinião, o que você falaria sobre estímulo para a nossa população aprender a conhecer, a amar o lugar que mora, conhecer a história? Quando eu comecei a trabalhar, a pesquisar, né, quando eu ingressei no mestrado e comecei a pesquisar, eu encontrei pessoas como o historiador João Correia, que é de São Paulo, que pesquisa a fazenda de Santa Cruz. E outros mais. Mas e Santa Cruz? Por que os moradores de Santa Cruz não pesquisam Santa Cruz? E com isso eu criei um projeto de trazer curso de extensão vinculado à Universidade Rural do Rio de Janeiro para professores da rede pública e privada, profissionais da cultura e do turismo e comunidade em geral acima de 18 anos. Que, a partir desses cursos de extensão, estimular essas pessoas para que elas também passem a pesquisar Santa Cruz, a trabalhar sobre Santa Cruz, inclusive desenvolvendo conteúdos para os seus alunos, né, para a sua comunidade, para a sua associação de moradores, para o seu núcleo religioso, através de educação patrimonial. E esse curso de extensão ele foi ofertado em 2022, que também foi uma problemática. Esse projeto inicial eu queria apresentar ao NOP, que é o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, do qual eu fiz parte. Sim. Eu fui estagiária do professor Simvaldo, na minha época de faculdade de História. O meu pai foi fundador, né? Já faleceu, do NOP, foi membro fundador do NOP. O meu tio Salvador também. E eu sempre gostei muito da questão histórica de Santa Cruz. Então, desde que o NOP foi fundado, eu tinha 13 anos de idade, que eu acompanhava as ações do NOP, e depois fui ser estagiária do Simvaldo, depois fui coordenadora de estudos e projetos do NOP, e depois eu me afastei, por questões políticas, né? Políticas, mas não políticas partidárias. E queria levar esse projeto para desenvolver, através do NOP, esse curso de extensão. Politicamente, eu não fui recebida. E também procurei lugares em Santa Cruz para desenvolver o projeto, e todas as portas foram fechadas, até que se muda a direção da Escola Técnica de Santa Cruz, que funciona dentro da FATEC de Santa Cruz. Sim. E o diretor é um antigo amigo de faculdade. Eu cursei História e ele cursou Letras. E quando eu apresentei o projeto, ele abraçou na mesma hora. Então, a gente, nos 55 do segundo tempo, porque eu já estava desistindo, porque dentro do programa de doutorado, a gente tem que ofertar curso de extensão sobre nossa pesquisa. Pois eu pesquiso matadouro público. Eu pesquiso todo o desenvolvimento tecnológicos e científicos que vieram para o matadouro, né? Para as pesquisas aqui realizadas, o desenvolvimento socioeconômico e político de Santa Cruz,
onde que eu tenho que ofertar esse curso de extensão? Em Santa Cruz. Com certeza. Né? Então, eu tinha toda a estrutura da Universidade Rural para ofertar esse curso, dentro das suas dependências, mas eu quis ofertar em Santa Cruz. Aí já foi a primeira barreira, né? As instituições não me acolheram. E eu consegui ofertar na FATEC de Santa Cruz um curso de extensão que geralmente agrega apenas 30 participantes. Nós tivemos 128 inscritos e 68 concluíram o curso. Então, foram 12 encontros aos sábados, porque eu reuni os pesquisadores de Santa Cruz, sobre a fazenda de Santa Cruz. Então, o professor João Correia, ele veio de São Paulo, dar uma palestra sobre sua pesquisa. Então, tanto os pesquisadores da Universidade Rural quanto da UERJ vieram até Santa Cruz, a meu convite, para falar sobre suas pesquisas e dar uma aula para a população de Santa Cruz. Então, eu agradeço muito as amigas que a Rural me ofertou, né, que é uma dádiva tê-las como amiga, como a professora Daiane, como a professora Joana. A Daiana já tem o seu título de doutora, a Joana está caminhando, né, para o doutorado, e eu só estou no período de escrita final da minha tese para defender, né? Já concluí os 4 anos de doutorado, agora estou só revisando e a escrita final do doutorado. Então, todos vieram gratuitamente até Santa Cruz, falar sobre Santa Cruz. Quem ficou responsável pela questão de trabalhar patrimônio e desenvolver projetos de educação patrimonial foi a professora Joana, que é mestre em patrimônio. E foram 12 sábados maravilhosos, né? De muito conhecimento, de muita troca de conhecimento. E a meta do curso de extensão eram projetos de educação patrimonial. Nós tivemos 13 projetos concluídos, né, elaborados por os cursistas, e foi muito bom. E o outro evento que o IMASC desenvolve é o encontro acadêmico, né, um encontro de História e Patrimônio da Fazenda de Santa Cruz. Nós realizamos o primeiro em 2001, que por causa da pandemia foi online, e o ano passado, né, 2021, desculpa. E em 2023 nós fizemos presencialmente, foram 3 dias, de 6 a 8 de dezembro. O primeiro dia foi no Batalhão Vila Gancara-Brita e os outros 2 dias na FATEC de Santa Cruz, onde vários pesquisadores, né, professores de universidades e que pesquisam Santa Cruz ou que pesquisam patrimônio, vieram dar a sua contribuição para que estimule quem é de Santa Cruz a pesquisar sobre Santa Cruz e, mais do que isso, aplicar o seu conhecimento em Santa Cruz. Entendo. Essa é a função do IMASC. Então, o que eu sinto, professora, pode chamar de professor, você é uma professora, chamar Edith Moraes. Pode me chamar de professora, pode me chamar de Edith. Então, Edith, esse estímulo tem que emanar de Santa Cruz. O que eu sinto é que o Rio de Janeiro parece que não quer que Santa Cruz acorde, né? Não acorde, em vários sentidos. Em vários sentidos. Santa Cruz parece não. O estigma de curral eleitoral permanece até hoje. Isso. Não quer, tem que emanar daqui, pessoas como você, de estimular a população, principalmente os mais jovens também, né? Sim. Conhecer o nosso bairro, a conhecer a nossa história. Temos aí o título de Barra Imperial, fica só no título. O que Santa Cruz realmente, na minha concepção, ela tem que acordar, né? Eu gostei muito quando você questionou lá o prefeito, quando foi dado início a novas obras lá do BRT na Praça Santa Cruz. Muita gente não conhece onde fica o Curral Falso, ali é a Praça Central de Santa Cruz, né? Sim, a partir dali que surge o bairro. Aí você questionou porque não foi feita uma consulta. Como é que foi isso? Explica pra gente. Muita gente não sabe desse episódio. Por isso que eu estou levantando aqui. Isso, é muito importante. Porque o que a gente vem assistindo ao longo dos anos é justamente a incapacidade da prefeitura de administrar o município, né?
Historicamente, Santa Cruz não pertence ao município do Rio de Janeiro. Nossas especificidades são além do que a cidade e que o executivo e o legislativo carioca possam alcançar. Se desculpa, eu defendo que Santa Cruz seja um município mais para frente. Deveria ser, com certeza. Eu defendo isso. Com certeza. Mas vai depender da população. Desculpa interromper, você pode continuar. Também tenho esse sonho, né? Ou um município ou um bairro federal. E não é impossível. Não é impossível. O impossível não é um fato. O impossível é só uma opinião. Sim. E o que a gente vem assistindo é que os profissionais que estão na Prefeitura do Rio, eles elaboram as coisas dos seus escritórios sem vir conhecer. É o que eu sempre explico. Quando você quer fazer uma obra na sua casa, que você contrata um arquiteto ou um engenheiro, ele vem até você saber as suas necessidades e o que você quer que ele faça. Em Santa Cruz é diferente. A prefeitura desenvolve lá e quer encaixar de qualquer jeito. Isso. Não respeitando a história local, não respeitando a população do território. E a obra do BRT Curral Falso é um exemplo maior do que a gente tem isso. Primeiro, se desapropriou uma população que estava ali há mais de 100 anos. Porque idosos que perderam as suas casas, já com quase 90 anos, nasceram ali. Significa que as suas famílias já estavam ali. E se hoje eles vão completar 90 anos, significa que há mais de 100 anos que a família está ali. Né? O preço irrisório, porque eram casas de pau a pique, mas era uma casa deles, era o lar dele. Tem um valor imensurável. Imensurável, porque patrimônio não é só o valor, o capital que aquele imóvel vale. Patrimônio envolve vidas, né? Envolve sentimentos, envolve muita coisa abstrata que não foi respeitada pela prefeitura, né? E 2 idosos que foram removidos dali já faleceram. Sim. Então, teve idosos que recebeu 90 mil pela sua casa simplesmente porque era de pau a pique. Primeiro que já foi um crime, porque funcionários, né, terceirizados entraram nas casas das pessoas com as desculpas de ver rachaduras para o possível impacto das obras. E assim fizeram o quê? A planta da casa. E o valor de acordo com o que eles achavam. Tanto que no mesmo beco lá, casas que receberam 2 milhões e outras que receberam apenas 90 mil. 90 mil você consegue comprar um terreno? Não. Você consegue construir? Não. Você consegue comprar um imóvel? Não. Então já foi um crime contra o patrimônio dessas pessoas que a prefeitura cometeu. Fui ao gabinete de alguns vereadores, mandei mensagem e nada foi feito. Nada foi feito. Então, uma praça, o que muitos memorialistas de Santa Cruz, que gostam só de exaltar personalidades, é porque Santa Cruz ela começa com um pequeno rancho que Cristóvão Monteiro constrói e a sua igrejinha, né, a sua capela, o que era comum acontecer em grandes latifúndios aqui no Brasil, né? Construir lá a casa, um estábulo e a sua igrejinha. E isso é aquela igreja Nossa Senhora da Glória que está lá, no Curral Falso. Então, quando as 6 Marias de Cristóvão Monteiro ela é repassada para os jesuítas, né, a partir da Marquesa Ferreira, que doa para os jesuítas por ela estar doente, então doa para receber bênção, né, de Deus e melhorar a sua saúde, foi ali que os jesuítas se estabeleceram. O prédio que hoje tem o batalhão Vilagã Cabrita só foi construído em 1751. Então, de 1567 até 1751, era dali que a fazenda era administrada.
Então, quando ela passa para os jesuítas em 1579, né, em 1590 é que a fazenda de Santa Cruz já está consolidada. Então, muitas pessoas até hoje confundem Santa Cruz com Fazenda de Santa Cruz. A Fazenda de Santa Cruz, ela reúne 19 municípios do atual estado do Rio de Janeiro. Então, é um imenso, né, território que compõe, né, a fazenda constituída pelos jesuítas, mas o bairro de Santa Cruz, aliás, o povoado de Sepitiba, que começa ali na igreja Nossa Senhora da Glória, ali tem 2 marcos reconhecendo esse povoado, um que está no portão da igreja, de 1729, um marco real, reconhecendo que ali tinha um povoado, e nós temos outro que está ameaçado, inclusive, pela obra do BRT, que tem que agradecer ao subprefeito Diogo, que quando eu solicitei, ele foi lá, colocou aquelas coisas de concreto, para proteger, aqueles blocos de concreto para proteger, que é um marco do povoado de início do século XX, de 1903, 1905, que está lá escrito lá, povoado de Sepitiba. Então, Sepitiba não é isolada lá na praia de Sepitiba. O povoado de Sepitiba começa ali no Curral Falso, né? E muitos esquecem. Poxa, de 1579 a 1751, são mais de 180 anos de história, que os memorialistas de Santa Cruz ignoram. Só quer falar, né, do palacete, que depois foi real, imperial, e não exaltar lá. Então, a gente sofre esse abandono. Então, hoje, a prefeitura acabou com uma praça de 465 anos, onde uma população não conhece aquilo ali como uma praça importante, que é parte da sua história, que é o início de tudo. E apoiam. Tem pessoas que defendem a memória de Santa Cruz, que diz que isso é necessário porque é o progresso. Eu escutei isso. Mas que progresso é esse que tem que apagar a história de um povo? Mas quando é, assim, outro bairro importante do Rio de Janeiro, lá na Zona Sul, por exemplo, seria muito difícil ter sido feita essa intervenção apagando a história, né? Mas Santa Cruz, infelizmente, é feito... Não só a história, como a questão da natureza. Porque ali tinha uma jaqueira, onde é o posto de gasolina, era o posto de gasolina, uma jaqueira centenária. Só pelo tamanho, pelo tronco, ela tinha mais de 200 anos. Aí você chega na Praça Santa Cruz, tinha uma tamarineira imensa. Tamarineira leva quase 100 anos para dar frutos. Mas as mangueiras, foi tudo cortado. Em nome de um progresso, se gasta tanta verba aí por causa das mudanças climáticas, na sustentabilidade, para quê? Santa Cruz pode tudo, né? E Santa Cruz pode chegar e simplesmente remover. Por que não foi removido o lado do Cesarão, que é uma população que está ali há menos tempo do que a outra população? Por que não se respeitou a identidade do povo? Você não acha que é falta de representatividade, não? Ou pode ser parte dela? Falta de representatividade, mas que realmente conheça o local. Eu sou um pouco ácida. Né? Não, você fica à vontade. Um pouco ácida nos meus comentários. O Santa Cruz Pode foi feito para isso. As pessoas de Santa Cruz vêm chegar aqui, expor sua opinião, né? Colocar o que a pessoa pensa. A minha fala naquele dia com o prefeito foi mais que um desabafo, porque eu tentei falar com toda a equipe e com os vereadores que estavam ali presentes, ninguém me deu atenção. Né? E agora não me dão atenção porque eu realmente conheço e eles não vão me iludir. Tem essa questão também, porque a miséria é que dá dinheiro para esse povo que estão metidos em política. Desde a esfera federal à esfera municipal. Então, eu ainda não vi nenhum político que realmente queira mudar esse quadro de miséria do povo brasileiro. Porque tudo começa pela educação. E não se investe, não. Educação é a pasta que tem mais dinheiro, que tem mais verba. Só que até chegar aos alunos, ela vai se diluindo pelos cargos comissionados.
né? E funcionário público é concurso público, é capacidade para estar lá ocupando. E não oba-oba de políticos que querem simplesmente dar o cargo para seus privilegiados, né? Então, o que falta no Brasil, para estar gerindo esse Brasil, é um corpo técnico. Nós temos as nossas universidades. Por que todos os hospitais do Brasil não são gerenciados pelas universidades públicas que têm medicina? Quem é que tem que gerir um hospital? Não é quem entende de saúde? Aí eu vejo muitos políticos, muitas celebridades. Eu defendo o SUS, vivo o SUS. Principalmente nessa politicagem que fizeram com a pandemia, né? Que eu tenho nojo dessas pessoas, desculpa a expressão. Porque enquanto se morria, não se morria por causa de vacina, se morria por falta de atendimento. Por falta de oxigênio nos hospitais, como você assistiu aí. E esses governadores não estão respondendo nada, né? Esses prefeitos que roubaram durante a pandemia não estão respondendo nada. São criminosos. Eu não vejo ninguém dos direitos humanos defendendo, né? Lutando por aqueles que morreram na pandemia por falta de assistência. A maioria, nem médico conseguiu chegar. Então, o que aconteceu com a pandemia foi o roubo indiscriminado de verba pública para a saúde da população. Ponto. Eu não quero saber se partido A ou B está certo ou está errado. Para mim, indifere. Porque todos que chegam lá, a gente vê as investigações, né? As investigações estão aí para te dizer. E isso me deixa revoltada. Muito revoltada. Então, naquele dia, a fala com o prefeito, inclusive, ele imediatamente se propôs a me receber e nunca foi concretizado. Nunca me recebeu, né? Foi só na frente das pessoas ali, né? Eu sei que um prefeito tem muitos compromissos, eu sei que os vereadores também têm muitos compromissos, mas desde sua criação da Câmara Municipal, né, na nossa colonização, que os vereadores têm que estar perto da população. Eles são um elo direto entre a população e o governo. Então, se o vereador está lá e não quer receber essa população, ele não presta para estar naquele cargo. Ele não presta para ocupar o legislativo. E muito se fala em democracia. Nós vivemos numa democracia. Não vivemos numa democracia. A nossa democracia é representativa. Isso que a população não pode esquecer. Você é obrigado a eleger um camarada que nem te conhece para te representar. E nem te ouve e nem te recebe. Isso aí que é o grande erro dessa politicagem partidária, onde se aumentou uma verba de fundo eleitoral durante uma pandemia e eu não vi nenhum legislativo querer doar essa verba para o tratamento, para o combate à Covid. Pelo contrário, quase se dobrou o fundo eleitoral. Edith, a gente estava também conversando aqui antes da entrevista sobre Santa Cruz. Primeiro, população. No censo de 2010, você tinha falado que eram 220 mil pessoas. Ainda não pesquisei desse último censo, foi 2022, o de 2022, né? Ele foi muito prejudicado por essas inflamações políticas. Sim. Né? Muitas pessoas não quiseram dar informações, muitas pessoas não receberam as pessoas. Eu posso dizer com experiência, porque eu já fui recenseadora, né, no ano de 96, no censo de 96, eu participei, eu trabalhei como recenseadora e sei qual é a realidade. Muitas pessoas se negam a responder e foi estimulado por alguns políticos também, né? A gente pode mensurar que Santa Cruz tem cerca de 250 mil moradores. Acho que já ultrapassa os 300. Já tivemos uma nova migração aí com os novos condomínios e tal. E Santa Cruz deve ter aproximadamente uns 150 mil eleitores, né? Sim. E é um bairro que pode ter a sua independência, é um bairro que pode ter vereadores, deputados federal, estadual, até senador. Até senador. Isso que eu chamo da representatividade. Santa Cruz precisa disso.
Só que parece que não tem essa vontade, tem que emanar do povo, porque de fora eles provocam para que Santa Cruz seja dividida como é. Sim. Né? É aquele cabo de guerra de 4 pontas, que cada um puxa para um lado, e Santa Cruz não vai para lugar nenhum. Primeiro, eu acho que a população de Santa Cruz tem que se sentir pertencer a Santa Cruz. Sim, sim. Primeira coisa, né? Primeira coisa, se sentir pertencer. Que é essa questão, a grande luta do IMASC, né? Fazer com que a população se sinta pertencer ao seu território. A partir do momento, né, que é através do conhecimento, Sim. através do conhecer. E conhecer não é só a história do bairro, é conhecer os problemas do bairro. Sim, sim. Como que eles se efetivaram no bairro e quais as soluções que podem fazer. Porque se a gente tem vários cursos nas universidades para trabalhar com isso, por que não são exigidos esses cursos do nosso legislativo? Deveria, Né? Então, para trabalhar com as leis que o legislativo cria, você tem que fazer 5 anos de direito, passar numa prova da OAB. E para que construir leis, constituir leis, legislar? Não precisa de escolaridade, não precisa de formação adequada. Né? Então, a gente já vê que a nossa democracia, daqui a pouco você é presa pelo Xandão, porque estou tendo fala antidemocrática. Uma democracia representativa que não me representa. Eu não me sinto representada por nenhum político. Né? E que, se a população... Você acha que um dia Santa Cruz pode ter alguém que você possa falar, eu me sinto representada por esse grupo, por essa pessoa? Existe ainda essa possibilidade? Existe essa possibilidade, porque a gente, se o homem não tiver aberto para o conhecimento, ele não vai evoluir. E se ele não evoluir, ele não melhora em nada. Né? Eu já mudei de opinião várias vezes. A partir do momento que eu vou adquirindo um certo conhecimento, eu vou mudando o meu posicionamento. Sim. Então, aquelas pessoas que não têm conhecimento falam assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Não, não é assim. Não. Se você não quer mudar, você não quer evoluir. Né? E se você não evoluir, você vai continuar na mesmice que você está até hoje. Então, sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de conhecer. Né? A professora não defender isso não é um professor. Sempre é tempo de você estar melhorando. Porque eu explico até para as minhas alunas que um mecânico ou uma manicure de 20 anos atrás, se ele não se aprimorou, se ele não se aperfeiçoou, se ele não fez algum tipo de curso, ele não trabalha mais. Não trabalha. Então eu tiro o mundo é de quem aprende, né? Aprendendo todo dia, aprendendo, se aprimorando. O tempo todo, né? Isso tudo. Se o cara não sabe o que é uma injeção eletrônica, não sabe, ele não consegue mais consertar um carro hoje em dia. Não. Então, todas as profissões, todas as técnicas, elas precisam estar sempre sendo construídas, sempre em evolução, sempre acumulando conhecimento. Então, aquela manicure de 20 anos atrás, que não se especializou, não tem clientela hoje. Agora, que dirá para um médico? Que dirá para um médico, para um engenheiro, para um arquiteto, para um advogado, que não está sempre se especializando, que não está sempre buscando conhecimento. Ele estagna, fica obsoleto e não serve mais para nada. Santa Cruz está estagnada. Santa Cruz está estagnada. Nossa estrutura é colonial ainda. Sim. Né? Então, a gente tem obras que não são concluídas. Nós temos uma estação de tratamento de esgoto na Vala do Sangue que está há 10 anos parada. E pela Vala do Sangue passa 60% do esgoto de Santa Cruz. Sim. E região. Que político nenhum conhece isso. Uhum. Querem vir para Santa Cruz recolher voto, mas não querem desenvolver o voto. E, infelizmente, nos últimos 50 anos, a gente só vê político assim. Santa Cruz, que só quer benefícios próprios. Sim. O que a gente precisa também é da integração. A integração, a união, é a única saída para Santa Cruz desenvolver e também preservar a sua história. Desenvolver e preservar a sua história. Tirando você que trabalha com carro de som, tirando eu que sou professora e
trabalhei já em várias escolas de Santa Cruz, muitos de Santa Cruz não conhecem os conjuntos habitacionais. Não. E muitos moradores dos conjuntos habitacionais não conhecem Santa Cruz antiga. Eu sempre falo também que Santa Cruz não é um bairro dormitório. As pessoas acostumaram, algumas pessoas falam, que o pessoal que sai 3, 4 horas da manhã e só chega de noite para dormir. Uhum. A gente tem vida, a gente tem capacidade. Então, nós temos a capacidade de mudar essa mentalidade todos juntos, né, para construir uma nova realidade para Santa Cruz. Aí a gente entra na questão de Marx, porque a gente não tem consciência de classe. Porque se a classe trabalhadora, a Zona Oeste fornece a mão de obra da cidade do Rio de Janeiro. Sim. Então, se você não tem um trem funcionando corretamente, se você não tem um BRT funcionando corretamente, se você não tem ônibus na Avenida Brasil funcionando corretamente, fica uma semana sem trabalhar, Santa Cruz. Uhum. A cidade para, a Zona Sul para. Então, essa falta de consciência de classe é que atrapalha. Sim. E essa divisão política que esses políticos fazem é justamente, né, que aí já vem lá de Aristóteles, de dividir para dominar, é que a população não desenvolva a consciência de classe. E com isso, ser gado. O povo... Ser curral eleitoral. Isso, o povo que não tem nada se acostuma com qualquer coisa. E os líderes que surgem dessas comunidades só pensam em benefício próprio. Sim. Aí é a questão dos egos. Nós temos várias instituições em Santa Cruz. Uhum. Aí você fez assim, o cara fala, 35 anos que eu faço isso. Cara, mas há 35 anos que ele faz, ele é simplesmente uma formiga, ele é simplesmente uma abelha ou um passarinho que passa toda a existência construindo a sua casa do mesmo jeito. O homem não, gente. O homem é um ser social, ele tem que se desenvolver. Se você está há 35 anos fazendo uma coisa e em nenhum momento você parou para se especializar, para fazer aquilo melhor, de nada adianta você contar para mim que está há 35 anos. Uhum. Você conversando aqui comigo, você já viu, você já me passou que você sentiu as suas necessidades e foi buscar os seus conhecimentos de como melhorar naquela profissão. E muita gente não quer isso. Então, quando eu trago a ideia do IMASC para Santa Cruz, as pessoas que já estão há séculos fazendo a mesma coisa acham que eu quero o lugar delas, né? Como eu disse, eu saí do NOP porque a discriminação ainda é muito grande. Ser negro no Brasil, e Santa Cruz não é diferente, é muito ruim. Ser negra, né, ser mulher no Brasil é pior ainda. E ser uma mulher negra, originada, né, de origem na Vala do Sangue, é pior ainda. Então, enquanto me usavam de trampolim, né, onde eu era filha que não teve, onde eu podia dar todo o suporte para você crescer, eu era muito boa. Então, a partir do momento que eu quis mostrar o meu conhecimento, eu fui totalmente discriminada, perseguida e expulsa do NOP, né? Com carta de expulsão e tudo. Então, eu me voltei para a academia. Infelizmente, eu fiz uma licenciatura, infelizmente não, né? Eu queria fazer um bacharelado para trabalhar com pesquisa e não consegui, em consequência das escolhas que a gente vai fazendo na vida, né? Sim. Casei, tive filhos, tive que abdicar um pouco. Você queria ser arqueóloga, né? Queria ser arqueóloga. Meu Deus, e viajar o mundo, né? Hoje, se eu fosse arqueóloga, eu estava aqui desenvolvendo em Santa Cruz, porque a gente adquire conhecimento e vai querendo melhorar o seu território. Então, a sala de aula, ela te engessa, porque a graduação, ela te dá um norte, ela te dá a bússola para você seguir, né? Então, eu digo que a graduação é um estudo genérico
da profissão que você quer ir. Então, se você faz uma graduação, não faz uma especialização, não faz um mestrado, não faz um doutorado, você vai se tornar obsoleto. Né? O mundo inteiro, e hoje o desenvolvimento tecnológico e científico é assim, ó, em instantes. Né? A globalização te mostra o que antes levava anos para um desenvolvimento chegar até a gente e melhorar a nossa pesquisa, agora são segundos. Então, se você estagnar, você não serve mais para o mercado. Isso. Você não serve nem mais para dar aula. Né? E sala de aula te engessa. Porque tanto as escolas públicas quanto as privadas não estimulam o professor à formação continuada. A escola particulares eu não posso nem falar nada, porque o professor tem que trabalhar para se sustentar, não pode faltar, não pode pegar licença, não pode nada. E na educação pública, você que quer dar prosseguimento ao seu estudo, você é visto como que quer tomar a direção, que é um cargo político. Né? Não é a comunidade escolar que está lá escolhendo. É a indicação mesmo, que está lá. E, infelizmente, nos cargos comissionados, você não está lá por capacidade. Você está lá por fazer parte da panelinha. Entendi. Aí você passa a ser perseguida. Então, eu tenho 26 anos de Estado, né? Tenho 21 anos na Prefeitura de Itaguaí e sinto isso. Sempre senti na pele isso. Então, hoje eu estou readaptada, tem 1 ano, vai fazer 2 anos, né? Tem 1 ano e meio que eu estou readaptada e estou na geladeira. Para as direções das minhas escolas, eu não sirvo para nada. Né? Com todo o conhecimento que eu fui adquirindo, porque, assim, para entender todo o processo educacional do aluno, eu precisei fazer especializações. Fiz em orientação educacional, fiz em supervisão escolar. Então, dentro de uma escola, o professor que não sabe todas as etapas, como que se participa de uma comunidade escolar, ele está ali apenas reproduzindo um conhecimento que ele adquiriu. Ele não está ali desenvolvendo nada. E se eu estiver errado no que eu vou falar, você me corrija. Hoje, pelo que eu percebo, está cada vez mais difícil de ensinar. Ou será que eu estou errado? Com essa educação de base que não vem mais de casa, né? Ou vem pouco agora. Olha, além de não ter mais... Porque são gerações jogadas, né? Eu acho muito perverso que o governo que se iniciou em 2003, né, o governo federal, é ele quem instaura a aprovação automática na educação, no ensino fundamental. Uma perversidade, assim, imensurável. Porque o aluno ele vai passando de série sem saber nada. Só passa de ano. Ele chega ao ensino médio analfabeto funcional. Ele só sabe escrever o nome. Em letra bastão, não desenvolveu letra cursiva, não desenvolveu coordenação motora, não sabe ler. Né? Então, eu digo com toda sinceridade, eu não tenho vocação para ensino fundamental. Eu não fiz formação de professores, né, no SARA. Eu não sei alfabetizar, porque eu não me capacitei para isso, eu não estudei para isso. E é uma sensação muito grande de impotência quando chega no ensino médio receber um aluno que não sabe ler. Aí, essa mídia que a gente tem comprada, porque a gente não tem uma mídia independente, né? A gente tem uma mídia capitalista. Sim. Quem está pagando é quem eles estão defendendo. Sim. Né? E, infelizmente, a corrupção nesse Brasil, acho que está em todos os fios de cabelo. E... aí começou, né, a partir da implementação da aprovação automática, começou a dizer que o ensino médio do Rio de Janeiro era o pior do Brasil. Porque chegava lá no ensino médio, a gente reprovava. Como que eu vou aprovar um aluno que não sabe ler? Como que eu vou aprovar um aluno que não domina as 4 funções matemáticas?
Aí essa aprovação automática passou a ser estendida para o Estado, que é uma perversidade. Hoje a gente tem que ter nota porque o aluno apareceu na escola uma vez na semana, uma vez no mês. O aluno sumiu, mas se ele tem uma presença, ele tem que ter pelo menos um 2. Né? E até saiu no Diário Oficial, que isso eu não esqueço, né? O aluno tem direito à recuperação paralela, bimestral, olha só, tantas quantas forem necessárias ele obter a média 5. Ou seja, meu Deus, você tem que dar 5 para o aluno. E a população, ela se acostuma com o mínimo. Eu vejo aluno que o mínimo para passar, para ser aprovado no Estado, é conseguir uma média 20. O mínimo. Ali está dizendo que você não é um completamente analfabeto. E as pessoas, os alunos só querem saber de ter 20. Ele não quer nunca saber de ter 40. De ter uma média alta. E isso é justamente... estimula a não desenvolver, né? É essa perversidade que a educação pública tem, que nossos governantes colocaram. Esse projeto, né, como dizia Darcy Ribeiro, que ia acabar com a educação pública, é um projeto político. Esse projeto de destruir a educação pública é isso. Por que eu quero um povo pensando? Por que eu quero um povo me intimando, né? Me perguntando ali, exigindo os seus direitos? Porque você chega, o aluno não sabe nada de cidadania. Ele não sabe dos seus direitos civis, dos seus direitos políticos, dos seus direitos sociais. Muita gente que fala sobre cidadania não sabe dessas divisões, não sabe o que é um direito social, o que é um direito político, o que é um direito civil. Tem alunos que não sabem o que é um bairro, o que é um município, o que é um estado. Ele chega no terceiro ano do ensino médio e não sabe essas divisões de esferas. Então, o que está se ensinando nas escolas? Então, tem um currículo mínimo. O currículo mínimo significa que aquilo ali é o mínimo que você pode dar para os seus alunos. E tem professor que não consegue concluir o currículo mínimo. Está cada vez mais difícil, né? E, assim, a gente não pode julgar um problema somente por uma ótica. É uma conjuntura. É uma conjuntura que se instaurou na educação pública para acabar com o ensino público. E tem muitas escolas particulares que não estão atrás. Tem muitas escolas particulares que não estão atrás. São poucas aquelas que exigem ainda uma média 7 de mínimo. Tem outras que já entraram nesse sistema de aprovação automática, para não perder aluno. Sim. Então, o que já adianta? É uma coisa comercial, né? A partir do momento que entra a esfera privada, a tendência é acabar com o público. Por que eu vou querer um hospital público de qualidade? Para você não ir para o hospital particular? Por que eu vou querer uma educação pública de qualidade? Para você não ir para os colégios particulares? Quem é que investe dinheiro nas campanhas políticas? É o público? Funcionário público aceita a rachadinha? Funcionário público concursado. Porque tem uma questão de iludir a população, chamar cargo comissionado de funcionário público. Cargo comissionado não é funcionário público. Está lá recebendo um dinheiro indevidamente. E cargo comissionado, isso para mim tem que ser ilegal. É simplesmente uma manobra política, né? Porque a nossa lei tem... O que mais tem na lei brasileira são brechas. Brechas e que são usadas sempre para o mal. Nunca pelo bem da população. Infelizmente. Então, o meu sonho é ver uma Santa Cruz desenvolvida. É ver uma população com uma educação de qualidade. É ver... Qual o TCC? Nós temos várias faculdades particulares operando no território de Santa Cruz. Quantos TCC saem dali falando sobre os problemas de Santa Cruz?
E olha que são variados cursos de graduação. São. E qualquer curso dá para falar de Santa Cruz. Com certeza. Qualquer curso dá para falar de Santa Cruz. Tem que haver esse estímulo, professora. Tem que haver esse estímulo. Mas tem que ter participação. Porque quando você trabalha com patrimônio, o patrimônio é um tripé. E quando você tem um tripé, se faltar um deles, desaba, né? Patrimônio, primeiramente, você tem que ter uma população, tem que ter um povo querendo. Segundo, você tem que ter uma instituição que organize esse povo e que consiga colocar esses projetos em andamento, que é o que o IMASC está tentando fazer. E terceiro, é o legislativo e o executivo. Então, se não tiver nenhum dos três, você não consegue andar. Se você não tiver uma vontade política, né, de quem está no legislativo e no executivo, de desenvolver esses projetos elaborados dentro de um território, você não vai à frente. Hoje a gente tem como buscar parceria no privado ou nos editais de fomento, né? Mas para isso a gente precisa de uma mão de obra qualificada. A maioria das instituições de Santa Cruz que trabalha nas comunidades não tem essa qualificação, não tem esse corpo técnico. Então, justamente por não ter esse corpo técnico, eles não conseguem desenvolver o território. Mas também eles são estimulados, né, a terem o ego inflamado e não aceitar opiniões de quem tem mais experiência, sim, opiniões de quem tem mais conhecimento, né? Aí já acham que quem tem mais conhecimento sobre aquele determinado assunto quer tomar o seu lugar. Olha só, uma disputa de ego. Então, e essa disputa de ego deixa a pessoa imbecil. Porque, vamos tirar aqui um exemplo. Eu tenho uma instituição que trabalha com agricultura familiar. Então, eu chego, né, vou lá, vou te instruir sobre isso. Porque a universidade rural produz muita pesquisa sobre o território de Santa Cruz e da Baixada como um tal. Porque Santa Cruz faz parte da Baixada Fluminense. Uhum. Né? A nossa geografia e a nossa história, né, a nossa cultura é Baixada Fluminense. Não é município do Rio, não é a cidade do Rio de Janeiro. Né? Nós existíamos antes dela. Né? Santa Cruz, o bairro de Santa Cruz era a sede da Fazenda de Santa Cruz. Então, a Fazenda Santa Cruz, que é uma coisa mais macro, né, que hoje corresponde a 19 municípios do estado do Rio de Janeiro, 19 municípios dos 92. É muita coisa, se a gente pensar em dimensões geográficas. Uhum. Né? E o bairro de Santa Cruz, que sempre recebeu estímulo do governo central, seja imperial ou federal, né? A partir da década de 60, com a transferência da capital para Brasília, Santa Cruz passa a absorver esses conjuntos habitacionais, esses programas de Minha Casa Minha Vida, de uma população que é retirada à força do seu território. Né? Então, as políticas de remoções, de limpeza urbana, não respeitam nem essa questão cultural. Retira a população do seu território, joga aqui em Santa Cruz em áreas isoladas e inecúmenas, né? Inabitáveis. Sim. Porque você que veio para a Urucânia, qual o transporte público para a Urucânia para você? Urucânia até hoje. É um dos lugares mais atrasados de Santa Cruz. Faz? Eu vim para cá em 1979. Morei um ano aqui, ali próximo a General Olímpio. Depois fui morar na Urucânia. Foi na época que foram construídos os conjuntos habitacionais lá, o Cesarão, aqui na reta João 23, vários conjuntos, João 23, Liberdade, Miésimo, São Fernando, Urucânia. Foi naquela época. E lá realmente é um povo muito, 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 muito desassistido, muito mesmo. Qual ônibus que passa por dentro do Cesarão? Qual ônibus que passa por dentro da Antares?
Então, essas comunidades são desassistidas de tudo. De transporte, de educação, de saúde e a interação com a comunidade de Santa Cruz. Então, hoje a gente tem comunidades isoladas. É como se Santa Cruz tivesse várias tribos isoladas. Isso prejudica... E ninguém pensa como um território conexo. Não. Ninguém pensa o Santa Cruz como um todo. E é isso que esses políticos que não são de Santa Cruz fazem. Se aproveitam disso, né? Elas vêm nesse isolamento social que essas comunidades vivem e vão lá arrecadar votos. Sim. E depois, beijinhos. É uma realidade. Aí depois passa distribuindo aqueles brinquedos de R$1,99. Cara, chega disso. Professora, a gente estava falando também, queria também colocar aqui essa questão, falar sobre receita, né? Santa Cruz tem um grande polo industrial. Maior do Rio de Janeiro. Também, com essa integração, Santa Cruz tivesse uma força, eu tenho que falar essa palavra, força política, que é o que Santa Cruz precisa, que emanar daqui de Santa Cruz. Isso não é impossível. Então, essa grande receita do polo industrial, para onde vai a maioria dos recursos? 40% dos impostos é o percentual da prefeitura. Sim. Prefeitura do Rio de Janeiro. É usado aonde esse 40%. dinheiro? Aí que vem a questão que eles usam uma palavra muito bonita, que é a isonomia, né? Porque tem que tratar todos como igual. Sei. Eu não posso pegar esse dinheiro que é gerado em Santa Cruz e usar só em Santa Cruz. E as Entendi. outras áreas? E os Sei. outros bairros? Então, eu tenho que pulverizar. Sei. Só que na hora de pulverizar, Santa Cruz só fica com a poluição. E isso não vai ser a esfera municipal que vai resolver isso, né? Porque para essas indústrias se instalarem aqui em Santa Cruz, elas receberam incentivos fiscais do governo estadual e do governo federal. Então, elas não dialogam com vereadores. Elas dialogam com prefeito, nem prefeito. Elas dialogam com o governador e com o presidente. Elas dialogam na esfera estadual e federal, né? Primeiro, a instalação desse polo, que foi um crime ambiental, que eles ocuparam uma área de mangue e uma área de agricultura, porque eles estão dentro do núcleo colonial Santa Cruz, e foram lotes de terras vendidos para fins agrícolas, né? E a gente está vendo aí se concretando. O que acontece? Essa área de Santa Cruz que a gente está agora ocupando, esse lado aqui de Santa Cruz, que eu já falei que Santa Cruz durante 180 anos era só onde era o Curral Falso, uma área de morro, né? Que ali é onde começa o povoado de Sepetiba, reconhecido pela coroa portuguesa e depois pelos sucessivos governos. Que justamente é ali que começa a estrada de Sepetiba, né? Que vai até o mar. Então, para ocupar essa área, os jesuítas tiveram que construir um sistema de canais, que hoje a gente conhece. Até os professores de geografia que atuam no território de Santa Cruz não conhecem a geografia de Santa Cruz. São pouquíssimos, né, que trabalham isso. E eu acho que isso tem que ser um conteúdo. Isso está lá na LDB de 96, né, que o currículo ele tem que ser adaptado ao território que a escola está inserida. E o currículo vem lá de cima da Secretaria de Educação para uniformizar e não adaptar, né? Então, eles constroem Canal São Francisco, que não é Rio Guandu, é um canal aberto por mão de obra escravizada, né? O Canal São Fernando, o Canal do Itá e a Vala do Piloto. E o Canal da Guarda, né? Isso tudo para drenar essa área que a gente está, porque era uma área alagadiça. Porque aqui Santa Cruz, né, que faz parte da Baixada Fluminense, aqui é a área de deságue do Rio Guandu, da bacia do Guandu que deságua aqui. Então, vários rios, pequenos rios, para encontrar a Baía de Sepetiba. O que os jesuítas fizeram? Eles canalizaram esses rios de forma
né? Isso já era uma engenharia utilizada na Bélgica, que a Bélgica e a Holanda, né, elas estão abaixo do nível do mar. Sim. Então, essa construção, esses sistemas de canais que os jesuítas trouxeram para cá, é uma tecnologia dos Países Baixos, justamente para drenar. Porque eu pesquiso a história da ciência e da tecnologia, então estou sempre falando em questão de desenvolvimento tecnológico e científico. Então, eles construíram esse canal justamente para drenar essa região e ocupá-la. Então, eu escutei um vídeo que a prefeitura fez, que teve uma limpeza da ponte dos jesuítas. Então, a prefeitura veio inaugurar, dando como restauração. Aquilo não foi restauração, foi um melhoramento que foi feito pela prefeitura na ponte jesuíta, né? Uma revitalização. Sei. E não uma restauração. A restauração, os restauradores estão aí e sabem o que eu estou falando. Uhum. Aí, a pessoa convidada para falar disse que Dom Pedro I, quando foi proclamar a independência, passou pela ponte dos jesuítas. Um erro histórico gritante, histórico e geográfico gritante, né? Porque o caminho que levava a Itaguaí, para depois ele subir lá a Serra do Matoso e ir para São Paulo, é justamente pela Estrada João 23, que era o caminho de Manguariba, sim, aberto pelos jesuítas após drenar aqui. Então, ele drena, e no Guandu-Mirim, que hoje é chamado de Guandu-Mirim, mas que era o Guandu, eles constroem a ponte reguladora. O nome daquela ponte é ponte reguladora, né? Culturalmente chamado de ponte dos jesuítas. Justamente com as comportas para controlar as águas do rio Guandu, né? Então, era uma ponte represa, que fazia, quando fechava, fazia as águas do Guandu refluir, que até hoje funciona isso, né? Para o canal São Francisco. E hoje em dia, todo mundo classifica o canal São Francisco como o rio Guandu. Só que o rio Guandu, ele se dissolve no canal São Francisco, no canal São Fernando, no Guandu-Mirim, no canal do Itá, na Vala do Piloto, para poder drenar essa área. E essas áreas drenadas, surge o quê? O fundo dos rios, que dá origem à chamada turfa. Então, a gente tem uma mancha de turfa que vai de Mazomba a Palmares, até Sepitiba, né, um triângulo, propício para a agricultura, porque é uma terra rica em matéria orgânica e que não produz gás carbônico, né, que não polui a atmosfera. Excelente para o plantio, que a prefeitura vem sistematicamente concretizando. Então, nós temos aí uma mancha de turfa de 80 centímetros no máximo de profundidade, 80 centímetros de turfa, que é a chamada terra preta de índios, sendo jogado fora. Num momento que a gente fala tanto de sustentabilidade, de proteger o meio ambiente, de mudanças climáticas, a gente tem uma prefeitura do Rio concretando uma terra de turfa. Tão exaltada, né? A terra preta de índio, já ouviu falar? Já ouvi falar. Agora estou aprendendo mais com você. Terra preta de índio, propício para a agricultura, porque ela é rica em matéria orgânica. E nessa mancha de turfa, em 1938, foi criado o Núcleo Colonial Santa Cruz, pelo governo Vargas. É o primeiro projeto de reforma agrária e de casas populares do governo Vargas. Porque eles venderam os lotes, aí eu estou fazendo as palavras, né, da senhora Helena, presidente da CAICAM, que é da colônia japonesa, que todo mundo acha que o Núcleo Colonial Santa Cruz ganharam as terras. Não ganharam, eles compraram em 120 prestações, mas compraram. Só que esse projeto era o lote de terra mais a casa, justamente para desenvolver a agricultura. Sei. Né? Sei. Então, o Núcleo Colonial Santa Cruz engloba Itaguaí, Seropédica, Nova Iguaçu e Santa Cruz, e Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro. E está sendo sistematicamente concretado. Então, ao colocar o distrito industrial ali,
Eles cometeram vários crimes ambientais, porque eles concretaram a área de mangue, né? Todas as indústrias que estão ali no Distrito Industrial cometeram um crime ambiental e continuam cometendo. Porque desestabiliza todo o meio ambiente, né? Toda a questão que a gente chama de etologia, que pode ser considerado mesmo de ecologia, que é o estudo do como o homem se comporta no meio em que habita. E o homem não respeita o meio ambiente, né? Não respeita o meio que habita. E por isso a gente tem o assoreamento da Baía de Sepetiba, que é gritante em Pedra e em Sepetiba, né? As praias que acabaram por causa do assoreamento. Aquilo ali é simplesmente um assoreamento de esgoto. E tudo isso causado. Todo mundo bate muito na térreo, da poluição, mas um dos maiores poluidores ali é a Casa da Moeda, com metais pesados. Porque toda a tinta que eles utilizam da sua produção, que não é só de dinheiro, como passaporte, medalhas. Papel moeda, né? Papel moeda, são metais pesados que são despejados na Baía de Sepetiba. Então, ali, o problema da Baía de Sepetiba tem vários fatores que a gente não pode simplesmente chegar e condenar apenas a térreo. Entendi. A térreo simplesmente foi a última a ocupar e cometer crimes contra o meio ambiente. Mas todas que estão ali estão cometendo. Os conjuntos habitacionais é um crime contra o meio ambiente. Tanto que não tem uma casa dos conjuntos habitacionais da João 23 que não tenha rachadura. Porque foram colocadas numa terra fofa. Entendi. Né? Não foi colocado. Por que alaga Antares? Porque ali era plantação, gente, de arroz. Terreno ali já encharcado. Ainda construíram o conjunto abaixo do nível da rua. Qualquer chuva vai alagar, porque, além de tudo, não fazem a manutenção dessas valas e canais construídos pelos jesuítas. Manutenção é uma palavra rara aqui em Santa Cruz, né? Manutenção que tem que estar no orçamento da prefeitura para ser feito todos os anos. Sabe qual foi a última vez que esses sistemas de canais foram dragados? Em 1993. 31 anos atrás. E a população, né, o crime organizado agora, eles estão indo lá e raspando o dique, que é aquela montanhazinha perto do rio, que é para barrar a enchente. Então, eles chegam lá, usam o dique para aterrar e ocupar. Então, não tem mais como barrar a cheia do rio. E a prefeitura não cumpre o seu papel. Né, que a gente está vendo aí as mortes que estão acontecendo, não só, né, em todo o estado do Rio de Janeiro, por causa de desabamento, foi porque as prefeituras não cumpriram o seu papel de não deixar construir em área de risco. Porque quem constrói em área de risco não tem conhecimento sobre geografia. Não entende que se ela cortar a árvore, não vai ter mais uma raiz para segurar a terra no morro, na pedra. Aí vai lá, corta a árvore, encharca de água, o que acontece com essa terra? Desce e mata. Então, quem ocupa o executivo e o legislativo são perversos, porque deixa isso acontecer. Quando eu vejo as comunidades, né, que muitos gostam agora que chame de favela, favela é, antes de tudo, um crime ambiental. Um crime ambiental e um crime contra a humanidade, porque as pessoas sobrevivem ali sem as mínimas condições humanas. Ali, as favelas do Rio de Janeiro e os conjuntos habitacionais são as provas de que nós temos uma prefeitura que nunca conseguiu dar conta do território do município do Rio de Janeiro. E as outras prefeituras no Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, seguem o mesmo passo. Então, 30 anos sem a manutenção, os produtores, que ainda tem famílias do núcleo colonial Santa Cruz que ainda trabalham com a terra, ainda produzem, eles perdem tudo. E quem paga esse prejuízo? Porque ainda tem mais uma questão administrativa. Até a década de 60, quem administrava esse núcleo colonial era a Prefeitura de Itaguaí. Para construir, né, o Distrito Industrial foi uma medida compensatória para o município do Rio de Janeiro, por a sede do governo federal estar saindo daqui. Então,
o município do Rio de Janeiro deixou de receber várias verbas que antes recebia por sediar a capital do Brasil. Sim. Então, construíram um distrito industrial para gerar verba para esse município. E justamente numa área de agricultura. Tantas áreas aí de barro que não serve para agricultura, que poderia estar sendo ocupada, mas colocaram ali, justamente por causa da Baía de Sepetiba, para construir o porto, para escoar essa produção e tudo mais. Mas não se pensou nos impactos que isso poderia ocorrer. Então, nós não temos gestores, o executivo não está cumprindo o seu papel porque não tem o quê? Um corpo técnico orientando. E os corpos técnicos que existem se corrompem, porque recebem dinheiro para fazer vista grossa. Entendi. Então é muito perverso esse sistema político do Brasil. É muito perverso para a população. E Santa Cruz não tendo uma representatividade forte, fica pior ainda aqui para a gente que mora no final, ou é no início da cidade do Rio de Janeiro, ou é no final. Eu considero como início da cidade, né? Eu tenho uma historinha, eu não vou citar nomes e nem o nome das empresas. É um funcionário, né, da prefeitura que esteve numa determinada empresa para poder levar as demandas dos prejuízos que essa empresa está cometendo, não só contra o meio ambiente, mas contra a agricultura, contra a população e tudo mais. E chegou lá, ficou aguardando para ser atendido pelo responsável. Daqui a pouco ele recebe um telefonema do secretário municipal mandando ele sair de lá. Que ele não tem que estar lá mostrando nada, ele não tem que estar lá reivindicando nada. Então, esses conluios, né? Esses conluios que me causam ojeriza, entendeu? Me deixa, assim, muito revoltada. Entendi. Porque tem como se ganhar dinheiro sem prejudicar uma população. Tem como desenvolver um território e, mesmo assim, ganhar o seu dinheiro. Só que o poder sobe tanto a cabeça das pessoas que elas não vê. E nós temos um executivo ocupado, né, por pessoas que só pensam em poder. A gente tem um legislativo ocupado por pessoas que só pensam em poder. Não pensam em desenvolver a população, não pensam em desenvolver o território, muito menos o país. Tanto que os nossos pesquisadores saem daqui para trabalhar em outros países, porque o próprio país não quer saber deles. Professora, tem uma coisa também que eu queria falar com você sobre valorizar nossa cultura. Por exemplo, o Grêmio Recreativo Musical 24 de fevereiro, né? Que eu também fizemos uma matéria lá, também vai no ar. Está completando 133 anos. E eu consegui fazer uma matéria, eu consegui conhecer lá o espaço também. E muita gente, muitos santacruzenses nem sabe que existe. Não. Né? Com essa segmentação que Santa Cruz tem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cultura de Santa Cruz, que devem valorizar, sobre o Grêmio musical. No baile de carnaval que teve, o pré-carnavalesco que teve no final de janeiro, eu levei dois casais de vizinhos que foram morar há pouco tempo perto de mim e que não conheciam nada sobre Santa Cruz, as famílias antigas de Santa Cruz, né? Porque no baile o que tinha? Ex-alunos do Barão do Rio Branco, do Colégio Barão do Rio Branco, e moradores antigos aqui, né? Famílias antigas. E eles não conheciam também. E ficaram encantados de conhecer. Eu fui falando sobre a história do local, como que surge e tudo mais. E isso, 60% da população de Santa Cruz, 60% eu acho que é pouco, tá? Eu acho que 80% da população de Santa Cruz não conhece a história do bairro, os patrimônios que existem. E uma satisfação que eu tive ao ofertar o curso de extensão
é que surgiram projetos de educação patrimonial lindíssimos. Um deles foi sobre a banda 24 de fevereiro. Porque a primeira coisa que eu comecei a falar é desconstruir os heróis de Santa Cruz. Desconstruir essas famílias que foram privilegiadas, né? Que se instalaram em Santa Cruz por questões de privilégios e que sempre se acham donos, né, de Santa Cruz. Então, surgiu o trabalho sobre a banda 24 de fevereiro, inclusive a banda 24 de fevereiro, na culminância do curso, esteve lá fazendo a sua apresentação, que foi lindíssima, emocionante, muita gente chorando, muitos professores, muitas pessoas, né, que foi ofertada à comunidade em geral, lembrando dos seus pais, dos seus avós, das histórias que eram contadas, e foi muito emocionante. Saiu o trabalho sobre o Largo da Bica. Olha! Uma comunidade tão importante para a história de Santa Cruz. Saiu o trabalho sobre a comunidade da Areia Branca, né, que surge ali, que vai crescendo junto com a Igreja de São Benedito, que a Igreja de São Benedito é construída após a comunidade. Trabalhos muito bons. Sobre o Mineiro Pau, outro trabalho também maravilhoso, mas muita coisa boa mesmo que saiu, sabe? E está na hora disso, de projetos de educação patrimonial que fale de cada canto de Santa Cruz. Porque Santa Cruz tem essas pessoas, existem pessoas nos 4 cantos de Santa Cruz que são invisibilizadas em tudo, inclusive quando se fala da história de Santa Cruz, inclusive como se exalta os patrimônios de Santa Cruz. E essas pessoas são invisibilizadas. Como eu disse na nossa conversa, 90% das pessoas que vieram trabalhar no Matadouro eram de operários, que aqui fixaram residências, né? E que constitui. Muito se falam do carnaval do Grêmio Procópio Ferreira, que era da elite, daquela classezinha privilegiada de Santa Cruz, desculpe o classezinha. Uhum. Mas e o Alvinegro? Que eram dos funcionários do Matadouro, dos operários, né? Antes do Alvinegro teve o 10 de abril, que está lá o prédio lá usado, tem o brasão do clube lá na parede, e ninguém nota sobre isso, ninguém sabe a história. Tem lá a Praça dos Cajueiros, que era cheio de caju, que agora só resta um lá na praça, e mesmo assim está sendo sufocado por um monte de plantas que plantaram ao redor, né, de gente com certeza que não conhece como a árvore se desenvolve. Então, muita coisa em Santa Cruz precisando ser mostrada, resgatada, precisando ser entregue à população, que a população faça conhecer, né? Eu digo, eu fui um pouco privilegiada em questão de cultura em Santa Cruz, porque o meu pai sempre foi envolvido com carnaval, foi diretor, foi tesoureiro do Acadêmicos durante muitos anos, já foi presidente do Alvinegro, e ele organizava, promovia esses bailes de carnaval nos clubes. E eu, né, aproveitava disso. Então, desde pequena, desde os meus 5 anos, que eu pulei carnaval no Alvinegro, que eu pulei carnaval no Sepetiba Esporte Clube, no Náutico, no Recôncavo, no Oriente, no Grêmio. Então, eu pulava nos bailes de carnaval de Santa Cruz inteiro. E muita gente não conhece isso. Não conhece essa história. Nós temos também uma exposição permanente no IMASC das máscaras do antigo Carnaval de Santa Cruz. Que a gente tem o mestre Elias, com 88 anos, que ainda produz. Nós fomos lá, fizemos oficina com ele, homenageamos ele, né? E ele ficou super feliz. Vamos realizar outra oficina agora, dia 23 de março, onde a gente quer propor que multiplicadores façam essa oficina para poder repassar para as comunidades em que vivem essa tradição que rendeu muito dinheiro para a população de Santa Cruz, né? O senhor Elias diz que ele trabalhava nisso, que saía caminhões carregados para o Carnaval do Rio de Janeiro inteiro dessas máscaras, né? Então, a gente precisa trazer esse desenvolvimento para Santa Cruz. E a gente só vai conseguir isso através do conhecimento. Então, a banda 24 de fevereiro, ela está aí resistindo ao tempo, né? Abandonada,
precisando de recursos, precisando de pessoas, né, para compor esse corpo técnico, fazer os projetos, para concorrer aos editais de fomento, para desenvolver e ampliar o projeto, porque ao longo desses 133 anos, ela resiste. Né? Ela não só existe, ela resiste ali aos trancos e barrancos, justamente pelas famílias dos operários do Matadouro. Sim. Porque os músicos não saíram da elite, saíram dos operários do Matadouro, dos negros, né? Dos ex-escravizados que vieram trabalhar no Matadouro e, consequentemente, ajudou a expandir o bairro de Santa Cruz. E isso é muito invisibilizado. Entendi. Quando você fala só dos bustos que existem em Santa Cruz, das famílias de imigrantes, né, que vieram para Santa Cruz, a gente não vai sair, né? A gente torna invisível as famílias dos operários, que só tiveram as áreas alagadas de Santa Cruz para ocupar. Entendi. Porque as áreas nobres, né, que não alagavam, foram ocupadas pelas famílias de imigrantes. Professora, está chegando aqui, infelizmente está chegando ao final a nossa conversa. Tem muito assunto para uma outra oportunidade, com certeza. Eu peço desculpa pela minha acidez, porque quando a gente fala da história de um bairro no contexto econômico, social e político, assusta um pouco. Eu entendo. Os que estão acostumados só com memórias, né, e não num contexto mais amplo da história do bairro. Mas esse espaço aqui é justamente para isso, para dar voz ao Santa Cruzense. Pessoas como você e outras que virão aqui dar voz para que possamos juntos construir essa nova realidade. Isso é possível, professora. Isso é possível. Olha, eu gostaria muito de convidar, sabe quem? Aos que têm pretensão ao Legislativo esse ano, que querem concorrer e que querem utilizar a população de Santa Cruz como eleitores, eu estou disposta a ofertar esse curso de extensão para esses pré-candidatos ao Legislativo. Sim. Que é para justamente eles entenderem e fazerem promessas que realmente condizem com a esfera municipal, porque a gente vê candidatos prometendo coisas que não são da sua alçada, que não são da esfera municipal, né, iludindo a população, e para que eles conheçam um pouco mais de Santa Cruz. Isso. Porque o que adianta vir aqui pegar o nosso voto e não conhecer os nossos problemas como um todo? Porque medidas paliativas não adianta, não desenvolve o local. Professora, né? Como é que o povo, a população tem acesso à IMASC? Quiser conhecer mais um pouco do seu trabalho, olha, o IMASC, se aprofundar mais sobre, conhecer mais o IMASC. O IMASC ele está nas redes sociais, com o Instagram, Facebook, o LinkedIn, por e-mail, né? Então, nas redes sociais é instituto.imasc, né? @instituto.imasc. Por e-mail é instituto.imasc@gmail.com. E nós ocupamos uma casinha alugada, bem simplesinha, uma meia água. Qual local? Na Travessa Dornelas, número 8, aqui em Santa Cruz. Descendo a Vala do Sangue, a primeira à direita. E por falta de pessoas disponíveis, né, para atuarem no IMASC, nós recebemos lá às quartas e sábados. Com agendamento prévio, né, para poder que a gente possa receber, porque os colaboradores do IMASC todos trabalham, né, e não tem essa disponibilidade, trabalham, estudam, e não tem essa disponibilidade ainda de estar lá. Nós já temos convênios de estágio com alguns cursos da Universidade Rural. Precisamos apenas de uma infraestrutura que a gente ainda não tem. A gente tem a parte acadêmica, muito bem representada por pesquisadores da Universidade Rural e de outros colaboradores de outras universidades que também compõem o quadro técnico do IMASC, e precisamos levar esse conhecimento, porque é o que eu sempre afirmo: conhecimento não serve de nada se ele não for compartilhado. Não adianta eu saber e morrer comigo. Nós não temos caixa preta
para depois irem lá e pegar todas as gravações e compartilharem. E é através da educação que a gente consegue transformar não só Santa Cruz, como o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo. Então, temos que investir numa educação. Professora, meu muito obrigado. Tá? Em nome aqui da toda a equipe do Santa Cruz Pod. Em nome de Santa Cruz. Tá? Eu quem agradeço. Espero que imensamente essa oportunidade. Você que está assistindo esse canal, é importante o seu like. Através do like, do compartilhamento e também do seu comentário, ou o YouTube vai entregar esse vídeo para outras pessoas. Isso é importante. Por isso, dê o seu like. Principalmente você que mora aqui em Santa Cruz e região, porque a união, né? Na união nós vamos descobrir a nossa verdadeira força. Muito obrigado, professora, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Pode se dirigir à sua câmera ali e falar o que você quiser. Bem, eu vou justamente com o meu lema aqui, né? Conhecer, amar, pertencer e desenvolver. Porque não adianta você ter força de vontade se você não buscar o conhecimento, se você não amar o seu território, se você não se sentir pertencer ao seu território, que nada vai ser feito para que ele se desenvolva. Então, vamos conhecer, gente, vamos buscar conhecimento, vamos nos desenvolver sustentavelmente, né? E não deixar mais que tantas políticas perversas cheguem a Santa Cruz e destruam o nosso território. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu. Um abraço.